palavra de Deus, na qual será explanada nesta noite de segunda-feira, ela se encontra, queridos irmãos, no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 46. João, capítulo 1 e no versículo 46. Os irmãos que estão na audiência no YouTube, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, deixe o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e sobe ele na plataforma de sorte, que muitas pessoas terão acesso na palavra de Deus. Não deixe de se inscrever e apertar no sininho de todas, para que todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você seja notificado. João capítulo 1, versículo 46, diz assim: Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Queridos, a palavra na qual será explanada agora, ela vai falar um pouco sobre Filipe e Natanael, mas ela vai falar também um pouco sobre Nazaré, né? Porque geralmente Jesus chega na vida das pessoas de maneira que as pessoas custam entender que é a presença do Senhor Jesus, né? Esse Natanael, ele é um homem que aparentemente ele duvidou, né, de que era Jesus, que era verdadeiramente o Messias escolhido, na qual Moisés tinha falado, né? Natanael, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, que contudo apenas o Evangelho de João menciona ele com esse nome, né? Nós temos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, eles se denominam evangelho sinótico. Por que ele se denomina evangelho sinótico? Porque foi um evangelho que tiveram várias compatibilidades nas citações de suas passagens. Então, aqui Natanael, ele é conhecido como Natanael. Só que nos outros 3 evangelhos, ele é conhecido como Bartolomeu, né? Que está em Mateus 10, no versículo 2 e 4. E temos também Marcos 3, versículo 16 e 19. E temos também essa citação em Lucas, no capítulo 6, no versículo 13 e 16. E quando Filipe falou sobre Jesus, ele falou que o Messias poderia vir de algum lugar, mas logo de Nazaré. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Nós encontramos aqui ele falando sobre aquele que Moisés tinha falado, que tinha escrevido sobre a lei, a respeito de quem um dia viria: Jesus, o filho de José, né? Que está relatado no livro de João, no capítulo 1
no versículo 45. Mas por que essa citação da parte de Filipe sobre a cidade de Nazaré? Nazaré, meus irmãos, era um local onde Jesus ele passou a maior parte da sua infância e também da sua juventude. Jesus ele não nasceu em Nazaré. Todo mundo sabe que Jesus ele nasceu em Belém, mas ele foi criado a maior parte da sua vida em Nazaré. E Nazaré, meus irmãos, era uma cidade, era uma aldeia. É mencionada na Bíblia apenas no Novo Testamento, aonde ganha um destaque e conta também o ministério de Jesus Cristo. Então, se não fosse o episódio da vida de Jesus, Nazaré não estaria sendo citada nesta noite. Se não fosse o episódio da vida de Jesus, a minha vida não seria denotada nessa noite. Se não fosse a vida de Jesus, eu, você, nós, a igreja, não seria denotada nesta noite. No tempo de Jesus, Nazaré não era um lugar importante. Ela não tinha nenhum tipo de admiração no coração das pessoas. Tanto, meus irmãos, que nem no Antigo Testamento e nem no Talmud, nem nos livros apócrifos, e nem mesmo o historiador Flávio Josefo menciona dessa forma a cidade de Nazaré. O Novo Testamento, ele certamente faz uma referência literária mais antiga sobre a cidade de Nazaré. A aldeia de Nazaré, meus irmãos, ela ficava localizada entre as montanhas da Baixa Galileia. E ficava no alto de um vale que ficava a cerca de 400 metros acima do nível do mar. E ficava ao sul da Serra do Líbano, na altitude de Nazaré. Nazaré ela era moderna. E ela era a maior cidade do distrito norte de Israel. Devido à sua localização privilegiada, a sua vista era impressionante. E a sua região era considerada a mais bela, baseada com base em escavações arqueológicas. Acredita-se que a antiga Nazaré, nos tempos bíblicos, ela se concentrava um pouco mais acima da colina ocidental em moderna da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré ela ficava uma distância aproximadamente de 135 quilômetros de Jerusalém. Isso é, dependendo da rota que a pessoa fosse tomar. Quando Maria e José partiram de Nazaré para Belém, conta-se os analistas, no senso da organização, que pelo imperador romano, eles viajaram a cerca de 140 quilômetros. Lembrando que nesse período, queridos irmãos, Maria já estava grávida. Nazaré também ficava aproximadamente
nas diversas rotas comerciais da época de Jesus, mas a sua localização como uma cidade que era na fronteira combinada, em um lugar que tinha péssima reputação. É uma cidade manchada moralmente e religiosamente na sua população. O resultado, em certas diferenças que essa cidade tinha, ela culminava-se em zombaria por parte dos judeus. Antes do tempo do Novo Testamento, essa cidade de Nazaré, ela ficava completamente fora do foco principal da vida dos israelitas. E até por isso, ela não é mencionada desde o período, a região onde a aldeia de Jerusalém estava. Mas também ela ganhou um pouco mais de atenção, foi quando o Império Romano garantiu a segurança de toda aquela área. Ela virou um lugar protegido pela guarda pretoriana. E o significado do nome da cidade de Nazaré é incerto. Mas alguns estudiosos sugerem que talvez essa palavra seja derivada ao aramaico, que seja nestes trastes, que significa torre de vigília. A outra possibilidade defende que pelo o século 3 depois de Cristo, que esse nome ele se deriva a Nekters, que significa broto. Porém, essa reputação é muito contestada pelos eruditos modernos. Jerusalém, ou seja, Nazaré, era uma cidade pequena, uma aldeia. E ela era a residência de José e de Maria, que posteriormente eles teriam voltado do Egito, e também foi o local aonde Jesus cresceu. Jesus cresceu nessa cidade. Quem nos narra isso é Mateus, no capítulo 2, no versículo 19 até o 23. Como eu disse que os evangelhos chamam sinótico, para compatibilizar a mesma linguagem, Lucas também escreveu em Lucas capítulo 2 e no versículo 39. Portanto, foi em Nazaré que o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Messias para Maria. Lucas também relatou isso em Lucas capítulo 1 e no versículo 26 e 28. Irmãos, preste atenção. Jesus passou há cerca de 30 anos vivendo em Nazaré. O Lucas relatou isso em Lucas 2, versículo 39, 51 e Lucas 4:16. Então foi lá que ele atingiu a maioridade do seu ensino na sinagoga e também experimentou as rejeição por parte do povo. Aqui eu quero fechar o parênteses para me fazer uma reflexão, que o homem e a mulher de Deus, quando é chamado para uma tão grande salvação, junto com essa salvação vem o revestimento de poder. E junto com o revestimento de poder, vem as habilidades dos céus, na qual
Deus implanta em cada cristão para exercer a tua obra aqui na terra. Mas não é porque o Espírito de Deus, em forma de oportunidades habilidosas, desce sobre a vida de um pregoeiro da palavra, sobre a vida do evangelista, sobre a vida de um pastor, de uma pessoa renomada, que esta pessoa tem que ser aceita. Jesus aqui foi rejeitado. E ele falou: se vocês quiserem ser os meus discípulos, vocês vão ter que seguir o passo que eu estou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele experimentou uma rejeição do povo. Quem disse isso é Mateus capítulo 13, e no versículo 54, e esse povo era o povo de Nazaré, que Lucas também confirma em Lucas 4,16. Apesar de ele ter nascido em Belém, a identidade de Jesus ficou em Nazaré. Porque Nazaré era tão longa que ele também foi chamado de Jesus de Nazaré. Ele foi chamado de Jesus de Nazaré. Então, nós vemos aqui sobre a cidade de Nazaré, que era uma cidade que ela tinha uma má reputação, que ela não atingia a expectativa das pessoas que estavam esperando algo da parte de Jesus. E por causa de Nazaré, alguns judeus começaram a escandalizar no nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida, por causa da sua chamada, por causa do poder de Deus que desce de Deus dos céus sobre a sua vida, você, meu querido irmão que me ouve agora, também vai ter algumas rejeições no seu ministério. Você vai ter algumas partes não aceitáveis na sua vida. Mas isso não é para dizer que o Senhor não está presente. Isso não é para dizer que o seu ministério ele não tem causado alegria no coração de Deus. Mas isso é para demonstrar que um escolhido também corre esse risco de ser rejeitado. Nós vemos aqui que Filipe, ele se encontrou com Natanael e ele disse na maior satisfação: encontramos com o Senhor Jesus, o filho de José de Nazaré, sobre aquele que Moisés escreveu na lei, bem como os profetas tinham falado. E Natanael perguntou: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. E Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Natanael disse: de onde que o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse,
quando ainda estava debaixo daquela figueira, eu te vi, Natanael. E Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: está crendo só porque eu te falei que te vi debaixo daquela figueira? Verá coisas maiores do que esta. Disse-lhe ainda: verá coisa maior do que esta. Em verdade, eu vos digo que verei o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. É muito forte, queridos irmãos, quando nós compreendemos a verdadeira vocação de Deus na vida de um escolhido, na vida de uma escolhida. Oh, aleluias! Não importa o lugar que essa pessoa esteja, não importa o lugar aonde ela se encontra. Deixa eu ser profeta nessa noite de Deus na sua vida. Não importa se você está dentro de um prostíbulo, não importa se você está numa binqueira vendendo droga, não importa se você está dentro de uma cadeia, não importa se você está em um relacionamento que você entrou e não consegue mais sair, não importa. Se Deus te escolheu para ser Deus na sua vida, você pode estar onde você estiver, porque Deus vai te encontrar. Irmãos, aqui no Evangelho de João, nós lemos muitas testemunhas. Todas essas testemunhas, testemunhando texto literário, que parece até um tribunal, em que as testemunhas são chamadas para contar histórias, aonde eles interagiram com Jesus, ajudando a construir uma causa do autor. E quando nós chegamos no final do primeiro capítulo, meus irmãos, nós encontramos esse tipo de testemunho chamado Natanael. Essa testemunha que nos deixou agora um aspecto de esperança. A primeira reação que nós denotamos aqui na vida de Natanael, a afirmação de Filipe, de que outros haviam encontrado o Messias. Né? E ali nós vemos que ele foi bastante decepcionado. Porque ele falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Apesar de Nazaré ser uma pequena aldeia, alguma coisa trouxe para a vida de Natanael a decisão de Natanael falar dessa forma da cidade. Porque nós vemos que na sequência ele entra para a vocação dos discípulos dos apóstolos, ele começa a andar com Cristo. De acordo com a conclusão dos arqueólogos, eles tinham não mais de 150 habitantes em análise que morava na cidade de Nazaré. Essa cidade ela foi descrita que pelos romanos, um dia ela se tornou uma grande população judaica. Ela se tornou uma fonte referencial
depois que a guarda pretoriana, depois que Roma pegou a cidade. De maneira que ela serviu de um centro administrativo. Jesus ele deve cada vez mais ter mostrado o amor lá, porque ele viveu lá a maior parte do seu tempo, acompanhando seus pais, que era residente lá. Todos os tipos de assunto relacionado com a vida da Palestina, com a vida dos romanos, foi registrado lá. No entanto, não é facilmente ter a percepção por que Nazaré recebeu uma avaliação tão negativa desse jeito da parte de Filipe. Embora isso precise ser considerado possível, que fosse uma pequena, mesmo pela medida dos tempos, que estamos denotando aqui, de Nazaré, que Nazaré ela era conhecida uma espécie de um centro filial. Ela era filiada com o judaísmo na Galileia. E por quê? Para aqueles que não gostavam dos líderes de Jerusalém da época, ou seja, de Jerusalém com toda a sua filiação, nós vemos aqui a ideologia judaica de Nazaré, que foi claramente negativa. O seu significado, que ela era um fato dos representantes religiosos de Jerusalém, na Galileia. O nome da vila, provavelmente, ela veio no hebraico, igual eu disse, que o significado traria também Netarse, que seria o que indica a primeira opção de acordo com Lucas capítulo 4, 16, que seria uma filiação entre eles, Nazaré. E por que Nazaré rejeitou Jesus? Radicalmente, embora fosse uma cidade natal, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida, isso pode apoiar na ideia de que esta aldeia, junto da vila de Cana, que foi um dos lugares que foi considerado estar sob o controle religioso de Jerusalém, influenciado por um holoide discutido em comentário de sensação anterior. Havia uma fraude, havia um desvio de conduta. O Evangelho de João, ele pinta um quadro muito claro de grande recepção de Jesus na Galileia. A sua rejeição na Judéia, e quase todas as vezes que Jesus é aceito, isso acontece na Galileia. Enquanto as suas rejeições são quase exclusivamente ligadas à terra da Judéia. Vale ressaltar nesse comentário que no Evangelho de João não menciona outro importante episódio dessa história de rejeição de Jesus na Galileia. É possível, meus irmãos, nós denotar, portanto, que os seus não recebeu. Para começar, os seus não recebeu. Os seus morava onde? Os seus moravam na Nazaré. E aonde que registra isso? Em João, capítulo 1, versículo 11. Os seus não recebeu. Devia ser lido essa conexão com grande rejeição de Jesus também na cidade da Judéia, que ficava centrada em Jerusalém.
Jesus ele era concentrado em Jerusalém, né? Porque Jerusalém ali estava o judeu, os galileus, concentrado no templo que não foi aceito pelos seus. Ele não foi aceito pelos seus nem em Jerusalém e nem nos assentamentos da Galileia. Jesus foi aceito, né? E nem em Jerusalém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que, em cima de tudo isso, que Jesus ele não veio para resgatar nem gentil. Não. A finalidade da promessa de Deus, feita através de Deus para Abraão, foi o quê? Jesus falou com Abraão, Gênesis capítulo 12, e no versículo 1, 2 e 3, ele falou: Abraão, sai da sua casa e sai também da sua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Ali eu far-te-ei de ti uma grande nação e abençoarei em ti todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Eu vou abençoar aqueles que te abençoar, Abraão, mas eu também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar, né? Essa geração que eu estou te prometendo, o Senhor falando com ele, ela será incontável. Ela será como a areia do mar. Ela será como o pó da terra. Né? No capítulo 15, Deus confirma essa aliança para Abraão e fala: Abraão, ela será como as estrelas do céu. Então, quer dizer, Deus estava se pactuando com a nação de Israel em uma aliança abrâmica, depois em uma aliança com Isaac, depois em uma outra aliança com Jacó, em Padan-aram, né? E isso percorreu por todo o Velho Testamento. A promessa de Deus não foi invalidada, mesmo em meio aos declínios que Israel cometia, mesmo em tempos de rebeldia, mesmo em tempo de desvio de conduta de Israel, Deus não mudou o foco da sua promessa. Portanto, você vê que Jesus fala assim: aí está um verdadeiro israelita que não há dolo. Jesus denotou a sua árvore genealógica. Jesus denotou a sua raiz. E Jesus relembrou a sua promessa. Mesmo Natanael, você não acreditando em mim, mas a promessa que saiu da minha boca, eu velo para cumpri-lo e para fazer com que ela permaneça de pé. Então, Jesus ele foi rejeitado, mas essa rejeição eu posso acreditar que não foi apenas uma rejeição para descaracterizar o senhorio do Senhor na terra através de Cristo Jesus, mas foi para abrir uma porta de oportunidade para aqueles que não entrariam na válvula de escape da salvação divina e que não teriam uma cadeira de assento na mesa do Cordeiro. Nós não teríamos se não fosse essa rejeição. Então, nós vemos em João capítulo 1 e no verso 11, que João, ele narra que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Mas aí ele fala no 12: mas todos quantos receber terão o direito de ser chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus está demonstrando que não importa a sua árvore genealógica, não importa a cidade em que você mora, não importa o bairro que você mora, não importa a casa que você mora. Talvez você mora em um lugar onde todos são espírita, ou seja, aonde todos não têm a mesma fé que você tem, que não sirva o Senhor. Mas isso não priva o Senhor de te escolher, e através da escolha de Jesus, através de Jesus te separar para ser o mensageiro da sua palavra, Jesus está abrindo um portal para resgatar a sua árvore genealógica. Porque ele diz: crê, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Porque, em primeiro lugar, não adianta você ficar orando para Deus salvar o seu marido, para Deus salvar a sua filha, o seu filho, para Deus salvar os seus avós, para Deus salvar os seus primos, seus tios, sendo que a salvação ainda não faz parte da sua vida, sendo que a salvação ainda não chegou na sua história. Primeiro lugar, ela tem que te contagiar. Você tem que se impactar com essa chamada, com esse poder, com esse resgate, com essa porta. E depois que essa porta abrir para você e que você fazer parte dessa promessa, aí ela vai começar a esparramar na sua descendência, né? Jesus, ele foi rejeitado na Galileia, na Judéia, em Samaria. Mas sabe o que Jesus falou para os discípulos quando ele ressuscitou? Ele lá ia subindo, sendo assunto aos céus, e os galileus, os varões galileus, olhando para cima, ele subindo. De repente o céu partiu, o céu abriu. Não sei se vocês repararam que na mensagem que nós lemos, os céus abriu. Anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho de Deus, né? E de repente, ele fala assim: a partir de agora, você verá esse céu sempre abrir. E anjos de Deus saindo lá de dentro, descendo sobre o Filho do Homem e subindo, né? E isso aí deu confirmação na sua profecia. Porque na hora que ele foi assunto ao céu, verdadeiramente o céu se abriu. Os céus abriu e o anjo de Deus saiu lá do meio das nuvens, desceu e falou com os homens. Ele falou: varões Galileu, por que vocês olhai para cima, para esse Jesus que vocês estão vendo subir? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. Né? E Jesus pega e fala com eles assim, ó: ficai em Jerusalém. Onde que Jesus foi rejeitado? Jerusalém. Ele fala: ficai em Jerusalém. Até quando, Senhor? Até quando do alto céu vocês for revestido de poder? E depois? Depois, vocês vão ser as minhas testemunhas, aonde eu fui rejeitado e aonde vocês também foi rejeitado. Aonde, Senhor? Samaria. Mas aonde, Senhor? Na Judéia. Mas aonde, Senhor? Na Galileia. Mas aonde, Senhor? Em Nazaré. Mas aonde, Senhor? Em todas as cidades circunvizinhas. Sabe o que o Senhor está falando?
que quando o poder de Deus descer sobre a sua vida, o seu nome não será somente colocado no livro da vida, você não somente será chamado pelo seu nome, mas você também terá a permissão de Deus para testemunhar os fatos oculares da poderosa palavra de Deus, que Deus vai te instruir a pregar por todas as partes, por onde você passar. Mas para isso, você tem que se revestir de poder. Você tem que se revestir do Espírito Santo. Por que você vai revestir do Espírito Santo? Porque você vai ser chamado para uma grande obra missionária, né? Muitas das vezes você fala, mas eu nem quero ser missionário. Eu nem quero ser pregoeiro da palavra. Ouvintes para mim tá bom, mas ouvintes não tá bom para o Senhor Jesus. O Jesus que eu conheço, que você conhece, que nós estamos recebendo nessa noite, ele não te chamou para ser um membro de banco, para ficar fincado em uma congregação, somente ouvindo a pregação da palavra. Porque toda semente que cai no solo, ela tem que morrer, para que um novo processo de Deus se germine na terra e essa semente receba uma nova vida e nasça. E quando ela nascer, meus irmãos, ela não vai viver somente para si, mas ela vai gerar frutos que vai alimentar milhões e milhões de pessoas através dos seus frutos. Então essa semente é você. Você não foi chamado para ficar sentado no banco de uma igreja, porque membro de banco é prego, e prego que se destaca leva martelada na cabeça. Você não chamou para tomar martelada, você foi sendo chamado para receber sobre a sua vida uma poderosa unção que vai gerar salvação, não somente em você, mas em toda a sua família. Aqui você pode perceber que Natanael não estava acreditando que vinha algo bom da parte de Nazaré, porque Nazaré era taxada como uma cidade moral, era taxada como uma cidade ileal, porque eles tinham trambique sacerdotal, fazia tramóia na religião. Um certo dia eu quero trazer um assunto relacionado sobre a prática do sacerdote na época de Jesus e o porquê que havia tanto ódio no Sinédrio, porque o Sinédrio ele era composto de 72 membros e o Sinédrio era como se fosse o fórum da cidade. Todo julgamento passava pelo Sinédrio. Tanto é que Nicodemos era do Sinédrio, José de Arimateia era do Sinédrio, Herodes era do Sinédrio, César era do Sinédrio. Era muita gente do Sinédrio, era 72 componentes. E as 72 tinham que dar favorável para que houvesse uma designação, tanto de condenação quanto de absolvição. Portanto, vocês podem ver que quando o Pilatos ele lava as mãos e ele acha Jesus inocente, a votação foi para unanimidade. Ele mandou a votação para o povo. E ele falou assim, solte a Barrabás ou solte Jesus? Ali eles estavam perguntando a unanimidade, perguntando o povo judeu. E o povo judeu, com confirmação da rejeição, eles falavam assim, solte a Barrabás e crucifique Jesus. Aí eles gritavam, que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Para muitas pessoas, esse povo estava excomungando Jesus. Mas no mundo espiritual, eles estavam falando, o sangue desse cordeiro imaculado
desça sobre nós para nos livrar da chave, do cadeado que está nos aprisionando, da vida de prisão que nós estamos levando e que certamente nos levar para uma condenação, né? Eles estavam gritando socorro. Sem perceber, eles estavam gritando que caia sobre nós o sangue deste homem. E o sangue de Jesus caiu sobre a humanidade. E de que forma que esse sangue veio? Esse sangue veio em forma de libertação. Ele veio em forma de purificação. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos liberta, ele nos protege, ele nos coloca em posição de reconciliação com Deus. Haramandarassori kandarai. Então, meus irmãos, a palavra que eu finalizo aqui, nesse culto onde Deus tem falado conosco, é que Deus tem um trajeto para cada pessoa. Deus conhece cada vida. Deus conhece cada coração. Não importa quem que você seja. Se você é um ébrio, eu bebo. Eu queria ser um cristão, mas eu bebo. O desígnio do seu coração é adorar a Deus. Você precisa de Deus. Você quer receber Jesus na sua casa. Você quer receber Jesus na sua alma. Então, o Senhor vai te achar. O Senhor vai te pegar. Não importa onde que você estiver, o Senhor Jesus vai te encontrar. Eu estou te dando uma palavra de confirmação e toda certeza eu tenho que as correntes vão se romper e que o anjo do Senhor vai descer sobre você confirmando a sua chamada, confirmando que não importa o lugar que você esteja, a salvação de Deus vai te pegar. Amém? Que essa palavra possa frutuar dos seus pensamentos e que o nome do Senhor Jesus fica nadando na sua história até ele alojar na parte que é necessária. Que aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça a falar em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos.